Olá, alunos! Então, hoje, sexta-feira, veremos o conteúdo de ciências. Então, vocês vão pegar esse livrinho aqui, né? Buriti mais Ciências, quarto ano. E na unidade 4, aprender com o céu. Capítulo 4, orientação no espaço-movimento. Orientação utilizando o sol. Página 139 do livro de ciências. Então, nós estudaremos um pouquinho a questão da orientação, utilizando o ponto de referência um sol, tá? Então, aqui na primeira parte da página, tem um pequeno texto. A professora vai ler para vocês. Orientação utilizando o sol. Você sabia que a palavra nascer e pôr são usadas porque os povos antigos acreditavam que cada dia nascia um novo sol. E à tarde ele se punha abaixo do horizonte para morrer. Nossa, que interessante esse conceito, né? Cada dia morria o sol. Ou o sol, né? Ao entardecer. Hoje sabemos que isso não é verdade, pois o sol nasce e se põe, por causa do movimento de rotação do planeta Terra. Então, esse movimento, quando a Terra ela gira, né? Ela gira no seu próprio eixo e gira ao redor do Sol. Responsável pela ocorrência dos dias e das noites. Mesmo assim, as expressões nascer do Sol e pôr do Sol ainda são muito usadas por nós. Por isso, a região onde o Sol nasce recebe a noite, recebe o nome de nascente, e a região onde se põe recebe o nome de poente. Então, ao nascer, nascente, ao se pôr, poente. Então, aqui é uma imagem que a professora nós vamos analisar para entender um pouquinho na prática o texto, né? O que ele está dizendo. Então, aqui eu tenho uma menina. E do lado direito, o braço dela, assim, nós temos o que? Direito, nós temos o leste, que ela vai apontar para o nascer do sol, onde o sol nasce, então é nascente. Então, ele vai percorrer toda essa parte para chegar o que? No norte. O norte seria mais ou menos acima, né, da menina. Então, o norte está apontando mais ou menos quando o sol está bem alto, né? Está bem quente, ao meio-dia, assim. Então, o norte da nossa direção, no caso, né? Ele se põe no oeste, então chama-se poente. E o sul, abaixo da menina aqui, ó. Agora uma perguntinha. Você acha que é possível se localizar utilizando a posição do Sol no céu como referência? Vocês acham que dá para ter referência só com a utilização do Sol? Então, vocês vão colocar sim ou não e por quê para a professora nessas linhas. Agora um outro tema. Os pontos cardeais. Os pontos de referência variam de acordo com a localidade. Por isso, ao percorrer distâncias maiores, é preciso utilizar referências mais confiáveis. Os pontos de referência são pontos de referências universais. Então, eles são pontos utilizados em qualquer lugar do planeta, vamos dizer assim, né? Do mundo, no caso, né? Ou seja, podem ser utilizados em qualquer parte do mundo. São eles: leste, que é representado pela letra L, oeste, o O, representado pela letrinha O, o norte pelo N e o sul pelo S.
Podemos nos orientar conhecendo as regiões do nascente e do poente do Sol. O Sol aparece a leste e se põe a oeste. Então, o professor vai passar um videozinho interativo para vocês entenderem melhor, né, esse assunto. O que quer dizer? Então, o vídeo chama-se Pontos Cardeais. Pontos cardeais. Norte, sul, leste e oeste. Estes são os chamados pontos cardeais. Eles estão sempre presentes quando o assunto é orientação ou localização. Sabe como identificamos esses pontos? Simples. Aponte com seu braço direito na direção em que nasce o Sol. Ali é o leste, ou simplesmente L. Depois, aponte com o braço esquerdo para o lado oposto. Lá está o oeste, ou O. O norte, N, estará então à sua frente e o sul atrás de você. Durante a noite, a Lua pode ser usada como ponto para orientação, usando a mesma metodologia que utilizamos com o Sol. Utilizamos esses pontos seja para localizar um endereço, um ponto turístico, nas rotas aéreas, marítimas, em trilhas e tantas atividades relacionadas com a localização. Além dos pontos cardeais, existem também os pontos colaterais, nordeste, sudeste, noroeste e sudoeste, e também os subcolaterais, que se localizam, digamos assim, entre uns e outros pontos. Desde a antiguidade, o homem se localizava através da observação do céu, pela posição dos astros e das estrelas, pela direção e intensidade dos ventos ou por fenômenos da natureza. No entanto, a bússola foi sem dúvida o instrumento de localização mais conhecido, indicando o norte através da agulha magnética. Já a rosa dos ventos foi muito usada também na época das grandes navegações, contendo 32 direções de orientação. Hoje em dia, temos inúmeros recursos com mais tecnologia, como coordenadas geográficas e GPS, tornando a localização cada vez mais precisa. Então aqui explicou certinho assim, na prática, o que seriam os pontos cardeais. Então, aí tem mais um pouquinho de textinho explicando. Sol como referencial. Então a questão do Sol que estava explicando também no vídeo. Então aqui eu tenho o menino, né? O leste seria, ele está apontando para o leste, onde nasce o Sol. O norte, onde logo à frente do menino. O oeste, do lado esquerdo. E o sul, nas costas, né? Ou abaixo. No caso, o que eu tenho aqui no lado leste? Eu tenho o Sol, eu tenho uma nuvem, tenho o que? As montanhas, a pedra, no caso. No lado norte, eu tenho aqui a estrada, um pouco de árvore, os prédios. Do lado norte, eu vou ter, parece árvores, né, ou matinhos. Do lado sul, eu tenho os matos, que seria atrás do menino. Então, vamos ler a legenda. Se abrir os braços com a mão direita, apontando para o lado do nascente, ele indicará a direção leste. A direção oeste estará do lado oposto, à sua frente. Estará a direção norte e às suas costas estará a direção sul. Tá certo? Então, por hoje é só. Até a próxima aula.